Olá, meu amigo, tudo bem com você? Que bom estarmos juntos. Outra vez estamos aqui para estudar a palavra de Deus, agora Ezequiel capítulo 40, nessa sequência de capítulos da Bíblia diários. Estamos no livro de Ezequiel e cada dia aprendemos, ouvimos a voz de Deus um pouquinho mais, porque Ele fala conosco através das Escrituras. Bem, vamos orar e pedir que o Senhor nos guarde e nos dirija mais uma vez. Oremos. Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, que é a revelação da vontade do Senhor para a nossa vida. Entregamos o que temos em Tuas mãos, nossa vida, e pedimos a Tua sabedoria em nome de Jesus. Amém. Bem, Ezequiel capítulo 40 apresenta aqui a visão do templo. Então, o tempo, a forma e o propósito da visão são apresentados aqui já no verso 1. No verso 6, apresenta a descrição das portas leste, no verso 20, a porta do norte, e verso 24, a porta do sul. Também aparece 8 mesas, e no versículo 44, as câmaras, e no versículo 48, o vestíbulo do templo. Então, logo no versículo 1, nós lemos assim, começando o capítulo. No ano 25º do nosso exílio, no primeiro do ano, no 10º dia do mês, 14 anos após ter caído a cidade, nesse mesmo dia veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou para lá. Então aqui está uma data aproximadamente de quando o profeta Ezequiel recebeu a mensagem, 573 a.C., um período de 12 anos desde que as 6 mensagens de esperança foram proclamadas, 12 meses após a queda de Jerusalém e 25 anos depois da deportação de Joaquim. Ezequiel, no capítulo 40, versículo 2, ainda diz, em visões Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto. Sobre este havia como um edifício da cidade para o lado sul. Então aqui Ezequiel foi levado em uma visão até uma montanha, um monte muito alto, de onde podia ver uma cidade ao sul. Essa visão parece um tanto vaga, mas uma vez que o templo estava localizado ali, pode ser que essa cidade tenha sido Jerusalém, só que nem o monte, nem a cidade são nomeados. Não havia montes altos ao norte de Jerusalém naquela época, nem há nos dias de hoje, inclusive. Então, é possível que seja o Monte Hermon, ao norte da Galileia, caso os limites da terra fossem considerados até aquela distância. O fato é que Deus levou o profeta em visão. Deus conduzia seus servos em visão para apresentar a eles uma revelação, a mensagem da palavra de Deus. E aqui a mensagem era especificamente no templo. Nos versículos 3 e 5 nós lemos, ele me levou para lá e eis um homem cuja aparência era como a do bronze. Estava em pé na porta, tinha na mão um cordel de linho e uma cana de medir. Disse-me o homem, filho do homem, vê com os próprios olhos, ouve com os próprios ouvidos e põe no coração tudo o que eu te mostrar. Porque para isto fosse trazido para cá, anuncia, pois, à casa de Israel tudo quanto estás vendo. 2 coisas aqui. Em primeiro lugar, põe no coração, ele diz, a mensagem que você terá que transmitir. Então, o profeta tinha que primeiro viver, tinha que primeiro experimentar, para depois falar. E o segundo ponto é anuncia tudo quanto estás vendo. Então, ele não falava de uma teoria, ele não falava daquilo que ele via, aquilo que era apresentado em visão para ele por Deus. Quando nós pensamos nos dias de hoje, nós temos a tarefa dada por Deus para testemunhar do amor de Cristo. Também Deus nos chama a primeiro experimentar o amor de Jesus, experimentar a mensagem do Evangelho, experimentar a graça de Cristo, para depois então poder falar com propriedade, com segurança, daquilo que nós estamos vivendo. É bom falar daquilo que você conhece. Eu posso falar para você, por exemplo, do Japão.
como é uma ilha, o Japão é uma ilha, o número de pessoas que tem no Japão, seus hábitos, seus costumes, eu posso apresentar para você com bastante propriedade, se eu ler, se eu estudar, se eu conhecer. Agora eu posso falar para você com muito mais realidade, com muito mais propriedade do Paraguai, que é um país onde estou morando atualmente. Então eu posso falar para você daquilo que eu estou vivendo. Então é isso mais ou menos o que o profeta estava apresentando aqui, o que Deus estava falando para o profeta. Ele tinha que falar não de uma teoria, não de um conhecimento abstrato, mas ele tinha que falar daquilo que ele conhecia. E nós somos convidados pelo Senhor a conhecer cada dia o Senhor Jesus Cristo. Ele se revela para nós através da sua palavra e nós podemos aí falar com alegria para as pessoas do amor do Senhor Jesus. O versículo 3 e 5 diz assim: Ele me levou para lá e eis um homem cuja aparência era como de bronze. Então as circunstâncias especiais dessas visões merecem destaque. Ezequiel viu um mensageiro cuja aparência era a aparência de bronze. Estava equipado com ferramentas de medição. Ezequiel foi escolhido para transmitir a revelação à casa de Israel. E aí aparece aqui as medidas, né? Um côvado que tinha cerca de 45 centímetros, ou a distância da ponta do dedo médio até o cotovelo. A medida de 4 dedos era a largura de uma mão, aproximadamente 7,5 centímetros. Então, tanto o côvado longo, 53 centímetros, como o côvado curto, 45, eram usados na época. Com base nessas medidas, a cana de medir apresentada no capítulo, imagina-se que ela tinha cerca de 6 côvados de comprimento, ou seja, 3,2 metros. A altura e a largura dos muros ao redor do templo seriam mais ou menos isto. Ou seja, Deus dá detalhes para Ezequiel do que ele queria transmitir. No capítulo 40, versículo 6 até o 16, aparece uma descrição do umbral da porta oriental, que media 3,5 metros de largura. Cada câmara da porta, o salão da guarda, tinha 3,5 metros de lado, separados por um espaço de 3 metros de largura. Os degraus, aparentemente, conduziam ao umbral externo e as câmaras, 3 de cada lado, criavam uma passagem até o umbral interno que levava a um vestíbulo com aproximadamente 4,5 metros de largura. Os pilares mediam 1 metro de largura, a distância através da porta do umbral externo era 6 metros, a distância do início da porta através do umbral externo era aproximadamente 7,5 metros, sendo que 3,5 correspondiam ao umbral. O espaço na frente da câmara tinha 50 centímetros de largura. Tudo isso mencionado aqui no capítulo 40 que nós estamos mencionando. As dimensões gerais da porta a leste, as duas portas idênticas no norte e no sul, com 15 metros por 30. Os pilares, que tinham 35 metros de altura. Depois, o versículo 17 até o verso 27, apresenta o pavimento inferior, que era igual em comprimento à porta de entrada, 30 metros, e a distância entre a porta externa e a porta interna correspondente, que era de 60 metros. As câmaras, que eram aposentos que ficavam alinhados dentro dos muros norte, sul e leste, provavelmente para a estocagem ou acomodação dos sacerdotes, também são mencionados com detalhes aqui. Se você ler os versículos 28 até o verso 37, você vai ler sobre os vestíbulos, que tinham 15 metros de comprimento por 13 de largura. Depois, verso 8, 9, 14, aparentemente os vestíbulos eram das portas na câmara interna e tinham dimensões diferentes. Então, ali também apresenta que, em contraste com as portas externas, elas tinham seus vestíbulos do lado externo, com uma escada de 7 degraus. Uau! Se você ler o versículo 38 até o verso 43, do capítulo 40, você vê que Ezequiel viu um cômodo próximo da entrada da porta norte do salão interno, onde animais eram mortos e levados para os sacrifícios. Sacrifícios estes que apontavam para o sacrifício de Jesus na cruz, o sacrifício de Cristo ao entregar sua própria vida, pagando pelos nossos pecados e proporcionando salvação a todos.
quantos detalhes são apresentados do templo no capítulo 40. Isso me fala de um Deus cuidadoso, detalhista, que gosta das coisas bem feitas, que se preocupa com seus filhos, se preocupa com o seu templo. Ele olha para os detalhes da nossa vida. Então, cada versículo do capítulo 40 me fala de um Deus cuidadoso. Se ele foi tão cuidadoso assim com o seu templo, dando as medidas exatas de cada parte do templo, de cada sala, de cada compartimento, ele não cuidaria de você? Claro que sim. Deus gosta de ordem. Para Deus, precisamos fazer sempre o melhor. São algumas das lições desse capítulo. Sonhe grandes coisas para Deus e realize grandes coisas com Deus. Sonhe em viver no céu um dia. São algumas das lições espirituais desse capítulo. Mas para mim, a maior lição espiritual de Ezequiel capítulo 40 é que assim como Deus cuidou do seu templo, Deus cuida de você também. Cuida da sua vida, cuida dos detalhes da sua existência. Cabe a você fazer a sua parte, cabe a mim fazer a minha parte. E a nossa parte é confiar, a nossa parte é entregar nossos medos nas mãos dele, nossos sonhos nas mãos dele, nossa existência nas mãos dele. E esse Deus cuidará de nós. Vamos fazer isso? Eu gostaria de orar por você agora. Eu gostaria de pedir a bênção do Senhor para você agora, para que Ele nos abençoe, para que Ele nos guarde e para que Ele nos guie. Vamos orar? Bondoso Deus e Pai, muito obrigado pela Tua proteção, pela Tua graça, muito obrigado pela Tua bênção diária e agora ajuda-nos a confiar mais em Ti, a fazer o nosso melhor, a andar em Teus caminhos e a cumprir a Tua vontade. Abençoe meus amigos que oram comigo agora. Dê para eles a certeza da Tua proteção e segurança e presença na vida deles. Em nome de Jesus, amém.